Bom, pessoal, primeiro, meu nome é Wildson, né? Eu sou professor do campus Rio Pomba. Estou nesse momento aí como coordenador do GT de construção do PID-RID. Como é que está funcionando a consulta? Nós já estamos chegando no fim dela, né? Mas, basicamente, quem ainda não conseguiu acessar, né? Tem lá no site, tem nos e-mails aí já enviado, né? Para vocês. Só clicar aqui, já participação, vai abrir a página da consulta, né? A página da consulta tem um diretório aqui para vocês acessarem tanto a minuta da resolução, né? Da proposta aí, como os arquivos que dão base, né? A nossa minuta aí e o simulador aí do cômputo das horas e da pontuação do PID-RID, né? E a ideia da consulta é vocês avançarem, colocarem o nome, campus, o regime de trabalho, né? E avançando, né? A questão do nome e e-mail é para poder dar uma devolutiva depois, né? Aqui, a ideia é artigo por artigo, aonde tiver sugestão, vocês vão avançando até chegar no momento da sugestão. Tá? A ideia é que, assim, dessa forma, fica mais fácil da gente depois fazer uma catalogação de todas as participações. Beleza? Basicamente, é assim que está funcionando a consulta. Qualquer dúvida também a gente pode tirar depois. Bom, como é que está a primeira ideia da consulta, né? Os antecedentes aí do GT, né? O GT nosso é um GT que iniciou os trabalhos lá em 2019, na prerrogativa de tentar fazer uma revisão, né, da nossa resolução atual do PID-RID, e era composta por membros da gestão passada, né, na figura da pró-reitora de ensino, na época, Gláucia, o André Narvaez, professor André Narvaez, da pesquisa e inovação, o professor Lucas, representante da pró-reitoria de extensão, tínhamos lá o Alex como professor substituto da direção, a professora Denise como representante docente de fora, Nicásio Barbacena, eu como Sinasef. Aí depois entrou os membros do CONAD, os membros do CEP. E esse trabalho foi iniciado, acho que todos devem lembrar, quem ainda não participou da nossa conversa, teve uma consulta a respeito das visões que tinha da resolução atual, né? Fizemos várias reuniões, trabalhos de construção já da minuta, mas aí houve a pandemia, houve a questão aceitando uma pessoa aqui. Aí houve a questão das eleições, a gente deu uma paralisada nos trabalhos, iniciou novamente no início do ano passado, mas aí estávamos com uma questão nova, com a portaria 983, mudança de gestão, se decidiu-se para dar uma pausa nos trabalhos, entregar o que tinha sido feito até então, para que um novo GT fosse dado a construção novamente, né? Aí, em maio do ano passado, a gente formou um novo GT, numa mesma perspectiva do GT anterior, onde nós temos hoje membros da gestão, membros do CEP, CPPD, e eu e a professora Nicásio como remanescentes do GT anterior. Aí nós temos a Ana Paula como representante da Pró-Reitoria de Pesquisa, o Ramona da Extensão, o Wilke do Ensino, a Thaisa da Gestão de Pessoas, Manfrino e Giovanni do CEP, e a Ivete Rodrigo, da CPPD, o professor Felipe Lagata,
como docente de Juiz de Fora, e o professor Pedro Paulo como docente, representantes do cônsul, né, do campo avançado, o Pedro Paulo. Como é que a gente partiu? Né? A gente já tinha um trabalho realizado até então, da construção da minuta, da consulta anterior, onde já tinha um posicionamento de alguns pontos a serem revistos, né, pela nova resolução, pelo novo GT. A portaria 554 de 2013, que é a portaria que regula a questão das progressões. A portaria 983, que veio dar base para as diretrizes, né, da atividade docente, que substituiu a portaria 17. A 983 ela é complementar à portaria 554. Então, por isso que a 554 também faz parte como uma portaria base aí das discussões. E também da própria resolução atual, né, do PID-RIT, a resolução 13, porque já tem alguns princípios, algumas as formatações que não alteraram. Bom, o que há de novo aí? Quem já conseguiu dar uma leitura mínima aí no texto, né? Temos a questão da carga horária mínima de 14 horas, né? Que é uma prerrogativa da portaria 93, máxima de 20 horas. Essa questão do máximo ela é uma proposta colocada pelo GT, não é nenhuma indicação das outras portarias, tá? A gente só entendeu que na ideia da 983, que é do 1 para 1, o máximo seria 20 horas. Né? Mas isso não impede que a gente faça alteração também. Né? Definição da carga horária mínima e máxima de cada atividade. Né? Cada atividade elencada, eleita aí pelo docente. Na portaria anterior, né? Você definia a carga horária livre. Agora a gente define o mínimo e o máximo. Então, a escolha é entre o mínimo e o máximo. Né? A pontuação das atividades docentes elegíveis. Um melhor detalhamento das atividades docentes elegíveis, né? Definindo mais questões relacionadas à atividade docente. A institucionalização do EAD, no sentido que ele passa a ser computado, poder ser computado, né? Como atividade docente. Controle eletrônico da frequência de aulas aí para que seja o controle, digamos assim, da aula, né, do docente, para evitar a questão do ponto eletrônico, né, a ideia do ponto eletrônico 40 horas, biométrico. A gente entende que esse controle ele já é feito e pode ser feito a partir, né, do registro do diário da sala de aula, né, do próprio CIGA. Então, esse controle da atividade docente em sala de aula poder ser feito pelo CIGA no momento que o professor faz a chamada, né? E que esses relatórios, os RIDs, né, possam ser utilizados para fim de distribuição de carga horária, disciplina, avaliação docente, com vista à progressão funcional, né, questão do estágio probatório e participações de editais para capacitação, pesquisa, remoção, extensão, né, e redistribuição. Basicamente, é essas transformações aí, né? A planilha que vocês podem simular, a ideia dela é que vocês entendam como vai funcionar um pouco a lógica, né? A gente dividiu aí, fez uma divisão, né, entre as atividades de ensino, pesquisa, extensão, gestão e representação institucional, e aqui um quadro resumo, que tem a carga horária total, né? E a ideia é que vocês possam verificar aí a sistemática, né? Por exemplo, aqui na aba pesquisa, a gente tem uma lógica de que você vai nos itens das atividades, né? Aqui elencadas em 10
digamos assim, segmentos, né? E aí você tem entre a carga horária mínima e a carga horária máxima. Então, se eu penso aqui, a submissão de projeto de pesquisa, eu vou colocar aqui um intervalo entre 0,30, 30 minutos e 1 hora. Aqui existe o ponto de unidade de referência de ponto, né, que é 2 pontos por submissão, no caso, né? Unidade de referência é o projeto submetido. Aí você coloca a carga horária aqui que você entende, entre 30 minutos e 1 hora. Se eu coloco 0,45, ok. A unidade de referência vai ser a quantidade de projetos submetidos. Então, se eu submeto 2 projetos, nesses 45 minutos, eu tenho uma referência aqui de 2 pontos por projeto. Então, teria 4 pontos. A ideia é fazer uma definição entre carga horária, distribuição das 40 horas semanais e a relação que isso tem em pontuação. A lógica é essa aqui para todas as planilhas. Aqui a gente tem uma prévia, digamos assim, da ideia do que seria a planilha, né, no momento que a gente ainda não tem um sistema para utilizar o nosso PID-RID. A ideia é que a gente utilize isso no SIGA-A, né? Mas o SIGA-A está passando um processo de transição aí, de atualização, que a gente não teria tempo de customizar isso no SIGA-A. Aí, de forma preliminar, a gente teria aí, através da planilha, a forma de criar esse PID-RID, depois imprime e envia o próprio arquivo, é uma coisa que a gente ainda vai discutir a sistemática. Beleza? Essa é a ideia geral aí, nesses 15 minutos aí, para a gente poder iniciar a conversa sobre a minuta. Aí eu fico à disposição, a ideia nossa, que a gente tem trabalhado. Abre a inscrição, 3 minutos de fala, aí é onde puder a gente responde, a gente vai discutindo. Se tiver dúvida, também a gente vai tirando. Professor Helder, abrindo a fila. Depois o Luciano. Bom dia a todos e todas. É o seguinte, Wilson, minha questão é mais voltada à parte dessa planilha, dessa tabela de pontuação. Eu vi uma proposta do IF São Paulo, até se você me permitir, eu poderia até projetar aqui, que eu acho ela um pouco mais interessante, porque ela vai trabalhar justamente em cima de pesquisa, né, extensão e, obviamente, aplicada ao ensino. Então, ela realmente mantém a indissociabilidade aí das 3 vertentes nossas, ensino, pesquisa e extensão. O que acontece? A planilha nossa, eu acho que ela tem algumas definições em termos de carga horária. Por exemplo, para submeter projeto de pesquisa, você levar de 30 minutos a 1 hora por semana, dependendo do projeto, vai levar mais tempo, entendeu? Não é uma coisa assim muito simples de se fazer, não. Ainda mais que quando a gente pensa num projeto que vai dar futuramente um artigo para ser publicado, um capítulo de livro, alguma coisa assim. E lá nessa planilha lá, da minuta do IF São Paulo, eles mantêm, inclusive, participação como co-orientador, que é uma coisa que eu não estou vendo aqui, por exemplo, em alguns aspectos, né? Principalmente a gente tem, às vezes, algum projeto de pesquisa, eu mesmo tenho projeto de inovação, inclusive, tecnológica, junto com o meu amigo aqui, o Salvador. Eu sou colaborador, né, no projeto, e, nesse caso, não contaria ponto aqui, né? Então, tem algumas questões, assim, que eu acho que seria interessante a gente estar avaliando em termos de melhorar um pouco essa carga horária aí, para poder a gente
manter realmente essa indissociabilidade do ensino, pesquisa e extensão, entendeu? Aí você tem que pensar também, Helder, que é a carga horária mensal, semanal, média, tá? Porque o projeto, aquela coisa, né? O projeto você submete ele num certo período, né? Igual agora está aberto o edital de iniciação científica, né? Mas aí você tem que pensar numa perspectiva de média, né? Entre a submissão aí. Né? Então você trabalha nessa lógica aí de 20 horas, digamos assim, no semestre, né? Você vai gastar 20 horas no semestre, você põe 1 hora para submissão, entendeu? Agora, realmente, o que está faltando aí, às vezes, de coorientação, de coparticipação, é uma sugestão também super válida, de inclusão, né? Porque realmente existe essa participação como co, né? Em vários segmentos aí da atividade docente. Então, sugere lá para colocar, realmente está faltando. Essa da planilha do São Paulo, se você quiser enviar depois por e-mail, para a gente dar uma olhada, tem coisas Tá. que a gente pode. Posso enviar para o e-mail do grupo de trabalho? Pode enviar para esse e-mail aí. Sim, sim. Na verdade, a minuta está toda lá escritinha. Ela é bem sucinta, mas a planilha dela eu achei muito interessante, muito válida. Luciano. Pessoal, bom dia. Sou o Luciano, professor do campus Juiz de Fora. Quero primeiro parabenizar aí o trabalho feito pelo GT e ao Wilson, né? Companheira que está sempre enfrentando alguns assuntos espinhosos. Sempre bom que ver que vocês estão à frente desses assuntos aí, nos traz um pouco de tranquilidade também. Mas, olhando ali a minuta, a proposta de minuta, e olhando lá a portaria 983, e olhando os documentos anteriores que regulavam o PID e RID na nossa instituição, me preocupa a nova proposta de redação, principalmente quanto ao tempo destinado ao docente para a preparação das aulas. A redação anterior falava, para cada hora de aula, você pode prever aí até 1h30 adicional, né, referente a programação, preparação, correção, atendimento a alunos. Uhum. E aí, se você tivesse um professor lecionando 14 horas, ele poderia ter então, até 21 horas de dedicação para fazer todas essas atividades, preparação, correção e atendimento. Como o atendimento é obrigatório, em 4 horas, né, para professores aí de 40 horas DE, ele retiraria essas 4 horas dessas 21, sobraria, então, 17 horas para planejamento e correção de atividades, num montante de 14 horas aula. Essa proporção 17-14 deixava ele aí com 1,2 horas de planejamento para cada hora de aula. E agora, com essa nova redação de 1 para 1, o professor de 14 aulas vai se traduzir em 14 horas de preparação, e quando se retiram as 4 horas de atendimento ao aluno, nós ficamos com 10, ao invés das 17 horas que eram destinadas, né? Então, a proporção de 1 para 2 agora cai para 0,7 horas de preparação. A gente fica aí com menos de 1 hora de preparação, correção, manutenção da atividade de ensino para cada hora de aula. Se diminuir isso aí de 1,2 para 0,7, é uma redução de mais de 40% no tempo de preparação e correção de atividades, justamente quando está previsto um aumento de carga horária de disciplinas e maior necessidade de planejamento e organização por parte do professor. Portaria 983, ela coloca esse mínimo de 14 horas aula para o professor em sala de aula, né? Muitos vão estar aí com 7, 8 disciplinas diferentes, e nesse momento
em que a gente está vendo essa sobrecarga no ensino, né? Tanto que se discute aí que atividades de pesquisa e extensão vão ser colocadas de lado em função disso, a gente está vendo uma diminuição no tempo de preparação e correção. E essa diminuição, ela parece contra alguns próprios objetivos que a portaria coloca como essenciais, que é estimular, valorizar a produção acadêmica, equalizar as atividades e condições de trabalho docente, respeitar as particularidades do docente. Então, isso me preocupa nessa diminuição de relação de 1h30 para 1 hora, sabe? Os professores que quiserem lançar 10 minutos de preparação e correção de atividade, para poder lançar lá outras atividades de pesquisa, de extensão, de gestão, o professor pode fazer, pode lançar lá. Não existe um mínimo de lançamento, né? Mas você estrangular o tempo de preparação e correção de atividades, nesse momento, em que você vai exigir maior participação na modalidade de ensino, eu acho que não parece muito eficiente. Eu vejo que isso é um problema, não do GT, mas é um problema da portaria da 983, né? Que vocês estão fazendo aí com muita boa vontade, tentar adaptar a nossa realidade aqui. Eu entendo isso. Mas, sendo obrigatória essa nova redação de 1 para 1, eu acho que a gente poderia, pelo menos, propor o atendimento aos alunos que não fosse contabilizado nessa paridade de 1 para 1, para a gente poder diminuir esses impactos citados aí sobre essa redução na carga horária de manutenção e promoção de aula, né? Correção de aula. Você acha que é possível, Wilson, uma discussão nessa linha, ou essa é uma coisa que já está fechada já para cumprimento da 983? Então, Luciana, essa questão aí ela é bem peculiar. A questão do 1 para 1 é muito claro na portaria 983 que ela nos remete até 1 hora para 1 hora adicional em relação ao que se define com carga horária. Então, realmente, das 14, ela indica até 14 horas para planejamento, atendimento a estudante e tudo mais. A gente que fez aqui, entendendo essa lógica sua, se você já coloca 4 horas para atendimento a estudante, dentro das cargas horárias de planejamento, você põe um peso muito... Você já tira um percentual, como você indicou aí. Então, na planilha, a gente chegou e criou o item 3 lá, atendimento estudante fora das 20 horas. Né, das 14 horas adicionais, entendeu? Entendi. A gente está tirando essa lógica aí, a gente está colocando esse atendimento ao estudante como uma atividade importante no âmbito da nossa carreira e colocando ela fora, né? E deixando a atividade de planejamento, etc., dentro do 1 para 1, da proporção de 1 para 1. Na resolução anterior, quando a gente colocou 1h30, porque a gente já entende, o 1 para 1 era para todas as atividades de ensino. Então, por exemplo, agora a 983 permite que um projeto de ensino esteja fora, digamos assim, das 14 horas, né? Porque hoje, pela portaria 983, você pode trabalhar só com ensino, né? Não precisa trabalhar com pesquisa e extensão. Então, a gente entende que essa questão do aluno ela é importante, a gente tirou, né? Mas, ao mesmo tempo, muitos docentes têm questionado, que se eu coloco 14, 28 e 4 horas para atendimento docente, eu tenho só 8 horas para fazer pesquisa, extensão e gestão. Não, ele não tem só 8 horas. Ele pode colocar mais horas de pesquisa e extensão e diminuir as horas de preparação para aula. Ele pode fazer isso. Ele pode colocar 10 minutos de preparação de aula, se ele quiser.
Então, existe esse... É um trade-off aí, digamos assim, de que o professor vai ter que trabalhar, né? Ele vai ter que diminuir as suas horas de planejamento para poder fazer a atividade de pesquisa e extensão, dado que a prerrogativa da 983 é uma definição a priori em carga de sala de aula. A discussão da 983 está muito em cima disso, né? Da precarização das atividades de pesquisa e extensão frente a uma carga horária excessiva, né? De 14 horas. 14 horas é relógio, né? Sim. Na planilha, então, está sendo considerada fora. Está fora. Mas no texto da minuta, eu acho que ainda está sendo considerada dentro ainda. No texto da minuta, quando você vai olhar lá, no artigo 15, ele considera, no inciso 2 lá, preparação, elaboração de material didático, manutenção, apoio ao ensino, atendimento e acompanhamento ao aluno. Ele ainda está dentro, ele é como se fosse, está no mesmo bojo ali da preparação e elaboração de material. Tá sim. A gente teria que tirar esse item aí e colocar ele no outro inciso, não? Teria. Realmente, na planilha ficou fora. A gente fez essa discussão no GT, construindo a planilha, entendeu? Aí, na hora de chegar no texto, a gente acabou cometendo esse equívoco aí de não separar, porque realmente está aí. Acompanhamento ao aluno, entendeu? Entendi. Joia. Deixa eu só fazer só mais uma observação aqui, essa aqui é mais rápida. Que é um outro aspecto que eu, depois de me debruçar um pouco sobre essa minuta, sobre a portaria 983, como a portaria 983 fala em carga horária mínima em sala de aula de 14 horas, e ele frisa lá em hora de 60 minutos, né? Então, são 840 minutos semanais. Nos levaria, numa primeira análise, a entender que as instituições que dão aula, as aulas têm 50 minutos de duração, o professor teria que estar, no mínimo, a 17 horas aula em sala de aula. 17 vezes 50, 850, cumpriria ali aquelas 14 horas de 60 minutos. Mas, se não me falha a memória, parece já haver alguns entendimentos jurídicos já, que o intervalo entre as aulas, aqueles intervalos ali de 10, 20 minutos, que esses 10 minutos de diferença devam ser considerados como hora-aula do professor. Eu já vi alguns entendimentos jurídicos sobre isso. Então, eu fico pensando no seguinte, um professor, por exemplo, vai ministrar 6 aulas num dia, 6 aulas de 50 minutos, totalizando aí 300. Será considerado para ele como 6 horas em sala de aula ou 5 horas aula, já que ele deu 300 minutos de aula? Pode parecer uma diferença pequena, mas isso aí vai representar cerca de 15%, né? Se for 6, se for 5, só aí já é 15% na contabilização dessas aulas. Isso pode fazer alguma diferença ali na elaboração do PID, sabe? Você está entendendo? Professor dá 2 aulas, tem um intervalo ali de 20 minutos. Depois dá mais 2 aulas. Vai ser a aula seca, aqueles minutos secos ali, ou aquela aula mais o intervalo? Os 50 minutos aula são considerados só 50 minutos ou vão poder ser considerados como 1 hora aula? Então, isso aí, hoje, pela nossa lógica aí, seria que agora era seca, né? O professor Erlon até levantou isso no outro encontro. Ele até me encaminhou algumas referências jurídicas para que a gente possa trabalhar nessa perspectiva aí de inclusão dessa carga horária, entendeu? Se a gente puder incluir essa carga horária de descanso aí, desses 20 minutos, a gente, em tese, para a maioria dos campos, a gente resolve essa questão da hora, aula é hora relógio, né?
Que, na verdade, a hora aula e a hora relógio vai ficar uma coisa só. Isso. Né? Eu pedi uma consulta também, a assessoria do Sinasef, para olhar essa questão. Mas isso não é muito pacífico, parece, não, sabe? Mas é uma tentativa que a gente pode fazer para computar aí digamos, essa hora cheia, né? Inclusive, é muito usado o horário de 50 minutos, a hora-aula de 50 minutos na particular, porque, na verdade, dá exatamente 50 mais os 10 minutos para um, 10 minutos para o outro, os 60 minutos, né? Porque aí, ao invés da obrigatoriedade de 17 aulas, ficariam como 14, né? Como 14. E aí sobraria um pouco mais de tempo, sim, aí para as atividades de extensão de pesquisa também. A ideia isso aí está anotado, sabe, Luciano? A gente vê isso. É uma proposta. A gente utilizar esse tempo aí, entendeu? Tá ótimo, Milton. Obrigado, tá, cara? Obrigado a você. Catarina. Bom dia a todos. Algumas dúvidas até eu já fui escutando aqui, fui entendendo. Eu não entendi esse negócio de hora seca e hora cheia, porque essa foi uma dúvida também que eu tive, se essas 14, se as horas é hora de relógio, ou se seria 50, ou 55, ou 45, como foi em cada campo. Seria a hora relógio, Catarina. Ah, tá. Sim, seria a hora relógio. O que o Luciano traz é que a gente utilizaria o horário do intervalo para computar essa carga horária. Então, por exemplo, o Rio Pombo, que é 55 minutos, vai computar mais 10 minutos. Então, a gente já teria até 14 horas mais do que cheia, né? Seria 65 minutos a nossa hora-aula aí computada, né? Porque, em geral, os campos trabalham com 50, 55, 1 hora e 45, né? Sim. A ideia é, se a gente joga mais esses 20 minutos, a gente diminui o impacto em carga horária à aula, né? Porque Entendi. você pega 45 minutos em hora relógio, você joga mais 25%, aí dá mais de 19 horas, né? Tá, eu entendi então. Obrigada. A gente fala seca a de 50 minutos, e a cheia uns 10 minutos, entendeu? Ah, tá. Porque, inclusive, a gente tornando a trabalhar nesses PPCs, o objetivo seria passar, inclusive, a hora para 50 minutos. Então, quer dizer, iria diminuir ainda mais, né? Bom, Wilson, eu finalmente, né, tive o tempo de fazer a leitura com mais tempo. Aí, eu queria perguntar o seguinte, eu tenho muitas dúvidas. Uma é, logo no capítulo 2, que fala dos objetivos do PID, lá fala o seguinte, que no inciso 2, que um dos objetivos é estabelecer parâmetros qualitativos e quantitativos aos indicadores acadêmicos institucionais que conduzem à excelência nas avaliações de curso e programas do Instituto, considerando os parâmetros estabelecidos pelo MEC. Ah, não, peraí, eu acho que eu marquei. Isso aqui já tinha. Tá, é o 3, que fala o seguinte: estabelecer referenciais que possibilitem equalizar atividades e condição de trabalho docente, respeitar as particularidades, também não é isso. É um lugar que eu li, que agora eu não estou achando que eu marquei tanta coisa, onde fala que iria ligar isso a nossa progressão. Onde que eu li isso agora? Eu tornei a perder aqui. Mas eu li isso em algum lugar. Que seria ligar a progressão, a nossa progressão, ou... isso. Objetivos? Artigo 2. Artigo 2º. Ah, tá. É isso que eu escrevi. Nós já temos a legislação, o PID vai mudar essa legislação? É isso que eu escrevi, achei, isso mesmo. Então, está falando justamente isso, que é estabelecer esses critérios para registro da atividade docente, ok, a gente tinha, né? E fornecer subsídio para tomada de decisão, para avaliação de estágio probatório, de progressão, de promoção funcional, né? Então, aí eu perguntei assim, a gente já tem legislação para isso? A gente já tem legislação que estabelece como que você passa no estágio probatório? Como que você tem a sua progressão de 2 em 2 anos? Como que você tem a sua promoção funcional? Se a gente já tem, esse PID vai mudar, então, essa legislação?
a ideia é complementar o Catarina, porque a base hoje, todas têm portarias regulamentando, né? A questão do estágio probatório, a progressão, só que a própria portaria 983, do seu preâmbulo, ela diz que qual que é o objetivo dela? Ela ser uma norma complementar, por exemplo, a 554. Hoje nós não temos regulamento de progressão no nosso instituto. A progressão ela é feita desde 2012 a partir de um acordo feito no CONS, uma resolução, em que a nossa progressão, a gente faz aquele relatório lá, assina, mostra as nossas atividades, o chefe imediato assina lá uma questão de assiduidade e todo mundo tem progressão, né? E tem avaliação discente, que até algum momento foi cancelada por questões da pandemia e tal. Então, a gente não tem uma progressão, um regulamento definido. E a gente entende que o nosso PID e o nosso RID pode ser utilizado como um elemento para a nossa progressão. A gente não conseguiu fazer isso foi até levantado numa outro encontro, inclusive fomos questionados que não seria um posicionamento nosso e tal, de fazer essa construção conjunta. A gente entende que esse papel deve ser o papel da CPPD, e aí sim a partir de um regramento que vem através do PID-RID, né? Mas se você olhar a portaria 983, ela diz que ela é uma norma complementar à 554. Ou seja, para a construção dos referenciais para a progressão e promoção, a promoção até o D4, né, a promoção para titular é uma norma diferente, que ele seja utilizado o PID-RID, pode ser feito, entendeu? 983 libera isso. E por isso que a gente não quer em nenhum momento que a portaria PID, nossa resolução PID-RID confronte com a 554. Inclusive, a 983 ela fala de algumas coisas que a 554 ela não fala de algumas questões que a 554 fala, por exemplo. Né? A minha preocupação é o seguinte, por exemplo, uma escola menor, né, ou um campus que está começando, a gente tem, por exemplo, o BAR, embora já tenha mais tempo, mas que é um campus menor, se isso não poderia ser usado contra, sabe? A minha preocupação é essa. Bom, então já deixei aí a minha preocupação. Outra que eu marquei foi justamente o que o professor Policeni falou aí, que foi a respeito da preparação. Então, lá no capítulo das atividades docentes, né, artigo 15, justamente tem lá, porque explica, né, que são as atividades de ensino e realmente fala. No número 1, fala lá, aulas presenciais, semipresenciais, à distância, né, fala tudo isso, aulas em nivelamento de estudos, isso aí eu acho que é uma coisa que pode ser feita à parte mesmo, né? Mas depois do número 2 colocou justamente esse manutenção e apoio ao ensino, que é uma coisa que a gente já faz, né? Inclusive atende o aluno também, porque Rio Pomba você vê que o aluno procura a gente a hora de almoço, né? E atendimento e acompanhamento ao aluno. Então, isso aí realmente eu, como professor Policeni já falou, está aí no número 2, eu coloquei aqui, está marcado como 1 hora. E lá tá, na planilha está diferente, e se você descer um pouquinho, subir um pouquinho aí, lá onde está o parágrafo 1º, para cada hora de aula definida conforme inciso 1, tá vendo aí? Marca aí. Poderá ser prevista a proporção de até 1 hora adicional, tá? Referente às atividades descritas no inciso 2. Então, quer dizer que aquele atendimento ao aluno continua sendo, né, como o professor Luciano já falou lá dentro. E, inclusive, fala, ó, as atividades descritas no inciso 3, 4, até o 7º, pode ser desenvolvido em local a critério do docente. Então, quer dizer,
No parágrafo 2 fala de novo, atendimento aos estudantes, isso aí é o inciso 2 que está lá atrás, né? É obrigatório, tá vendo? E ele está dentro das 14 horas, né? Então, assim, isso aí a gente já teve em Rio Pombo, inclusive um dia separado para isso, que todo mundo tinha que estar na escola para atender o aluno, né? Diferente dos horários de aula, ou de recuperação, ou de tudo mais. Então, a minha questão é a mesma do professor, tá? Então, se puder marcar aí, é isso. Eu tive dúvida quanto a componentes curriculares destinados à curricularização, mas isso eu participei de outros encontros de vocês, mas assim, pedacinho, porque era entre aula, então eu realmente não consegui ficar muito dentro. Então, o que me parece é que você disse que essa curricularização da extensão é uma coisa ainda a ser feita, não é isso? Porque nos cursos de graduação. Ah, tá. Então, tá bem. Aí, agora, eu tive muitas dúvidas, Wilson, lá quando fala da frequência, no capítulo 7º, o registro de frequência das atividades docentes. Aí fala, você já explicou também hoje muito bem, né? Falando sobre o fato da gente colocar a frequência no SIGA já é uma forma de registro, mas como que fica na EAD, por exemplo? A gente tem o nosso curso em Rio Pombo, aqui a gente tem o pós em docência, né? E a gente não registra frequência. Isso não nos daria problema? No EAD, realmente a questão da frequência no EAD é um negócio meio diferente, né? Porque não existe a carga horária toda. Você tem um registro em geral do encontro presencial, né? O encontro síncrono lá. As outras horas, né, de processo de aprendizagem é dentro da autonomia do discente, né? Dentro da distribuição da carga horária dele mesmo. Isso pode ser feito em múltiplos horários, né? Por isso que a chamada, o controle das totais horas no EAD, eu acho um contrassenso. E na própria configuração do SIGA-A, alguns campos não têm nem essa parte de frequência, e já outros campos têm. Em relação do EAD, a gente teria que ver realmente como que seria isso. A gente ainda não tem essa resposta para te dar, não, viu, Catarina? Porque realmente no EAD não existe aquela chamada clássica, né, que a gente tem presencial. Né? Eu acho que você quer falar, Larissa, sobre isso? Sobre a EAD? Ah, tá. Então, eu posso. Então, vou só terminar aqui. Eu estou terminando. Aí, quer dizer, então, fiquei com essa dúvida, de repente, ou a gente podia, às vezes, acrescentar aqui, né, alguma coisa por meio do registro eletrônico de frequência, quanto a EAD, alguma coisa assim, mas eu acho que a gente tem que se salvar aí, né, se resguardar nesse caso aí. A respeito da planilha, eu notei o seguinte, a gente tem 56 pontos, não é isso não, peraí, onde que eu... Ah, sim. Uma dúvida que eu tive, Wilson, foi assim, onde tem pesquisa, por exemplo, pontuação para quando você participa de defesa de TCC, de graduação, de pós-graduação, isso tem, tanto no ensino, na pesquisa e na extensão, com pontuações diferentes. Então, eu fiquei na dúvida, quer dizer, se eu participo de uma... Eu até imaginei assim, de repente, se for no caso de seminários, como a gente tem no nosso campus, por exemplo, o simpósio. No simpósio, a gente participa de banca de apresentação de trabalho, né? Que a gente lê só o resumo e participa ali naquela hora. Mas tem outras bancas de apresentação que você lê, né? Inclusive, assim, que a gente tem que estudar. Na nossa área de linguística, por exemplo, eu tive a banca de uma amiga que defendeu de um doutorado, que, assim, apesar de ser tudo em linguística e linguagens, eu tive que estudar o assunto que ela defendeu para eu poder participar da banca dela, né? E não fazer feio. Então, assim, aí eu fiquei sem saber, onde é que eu coloco isso? Eu tive essa dúvida a respeito disso.
E na submissão de projetos, eu tive dúvida quando foi equipe, por exemplo. Nós temos em Rio Pombo um grupo, a parte de linguagens e a sociologia, que geralmente estamos juntas, né, alguns professores de linguagens, às vezes a Patrícia de sociologia está com a gente, às vezes até mesmo a Márcia, que é da área de química, e a gente propõe projetos em grupo. Aí como que fica essa submissão de projetos, de editais internos e externos aí? Também fiquei na dúvida como colocar a pontuação para isso. E achei muito pouco a orientação, mas aí eu não sei se eu já posso falar isso aqui. Pode. Ah, tá. É porque você colocou o seguinte, deixa eu marcar uma régua aqui, porque foi muita coisa. Você colocou lá onde tem apêndice 1, descrição das atividades, o sexto, orientação de alunos, incluindo atividades de orientação, de projetos finais, estágio, curso, porque aí pôs tudo, olha, colocou curso técnico, de graduação, de pós-graduação e orientação profissional. Uhum. Então, aí tem o seguinte, orientação de trabalho de conclusão do curso técnico e da graduação, pontuou 4 pontos por orientação. Já a coorientação é 1 ponto só. Eu achei muito pouco, porque a coorientação também tem que ler tudo, também tem que discutir com o orientador, também tem que atender o aluno. Eu acho que essa pontuação poderia ser 2 por TCC, porque parece assim que o coorientador ajuda vez ou outra, eu não sei, pelo menos no meu grupo, assim, quando a gente coorienta, é tudo uma discussão só, sabe? Me parece mais um trabalho bem em equipe. Isso aí eu achei pouco. E no número 6, que fala participação em banca de defesa de trabalho de conclusão de curso ou correlatos, foi onde eu te falei que eu tive essa dúvida, porque aqui, por exemplo, tem meio ponto por banca. Aí eu falei assim, será que é quando por exemplo, no caso de seminário, que a gente aí só lê o resumo? Sabe, eu fiquei na dúvida disso aí, porque isso é diferente, porque participação em banca de defesa de trabalho de conclusão, se for uma banca avaliadora mesmo, lá na página da frente tem, falando com a pontuação maior. Então, eu fiquei na dúvida, eu falei assim, onde que eu vou colocar, então, meus pontos? Sabe? Essa dúvida eu tive. Na outra página está 1 ponto que eu anotei aqui. A pesquisa? Não, é atividade pesquisa. Você quer ver onde que eu anotei? Tem o número de páginas. Eu tive mas essa questão aí do peso, Catarina, você pode sugerir alteração nisso aí. Realmente, a ideia é que possa ser equivalente, né? Tanto no ensino, na pesquisa, o mesmo peso. Tá? Agora, realmente, a diferença entre coorientação e orientação está muito distante mesmo. Mas porque o coorientador também tem que ler tudo, né? Porque como é que eu cooriento se eu não sei do trabalho do menino? Eu achei um pouco distante isso. E lá na frente, onde tem atividades em eventos de natureza científica, tecnológica ou de inovação. Eu acho que essa atividade nesses eventos, lá atrás, onde eu falei que está meio ponto, é a mesma atividade, sabe? Eu fiquei muito em dúvida com isso. Deixa eu ver se você achou. Difícil de enxergar. Letra D. Participação como ouvinte em eventos, vírgula, está faltando uma vírgula aí. Congressos, exposições, feiras e Olimpíadas. Tá vendo? Então, você deu 1 ponto por participação. A minha pergunta aí, isso aí seria tipo
alguma palestra. Por exemplo, eu participo de um grupo do Cefet, onde eles têm o Infortec. Então, toda semana tem tipo uma palestra de 2 horas online que a gente participa e tal. Seria isso? Eu fiquei na dúvida de que seria isso, se eu poderia contar com isso. Mas é que eu acho que eu marquei mais foi... Depois você vê que logo embaixo já tem banca de defesa de TCC, tá vendo? Uhum. E aí o ponto é 6. Olha que diferença. 6 pontos, e lá atrás, quando você participa de uma avaliação também, você só ganha meio ponto. Uhum. Então... Isso aí precisa ser equalizado mesmo, eu concordo com você. Sim, e outra coisa também, lá, virando a página onde tem atividades editoriais. Uhum. Atividades editoriais, você colocou assim, aliás, você não, está na planilha, revisor avaliador, né? Aí eu queria saber o seguinte, que tem assim, revisor avaliador, que a gente faz muitas revisões, né, Wildson? E geralmente as revisões que a gente faz acaba ficando como um favor, né? Aqui você dá uma revisada nisso para mim, você dá uma revisada e tal. A gente faz muito abstract, né? Você pode fazer um abstract de tal trabalho, de tal trabalho. Então, uma coisa que eu queria saber, assim, essas revisões seria apenas na parte de, por exemplo, de revisão de livro, de uma coisa assim? A ideia aqui seria de artigo, né? Poderia ser um artigo de um livro. Realmente não tem por livro aqui, né? Pode ser que você faça de uma revisão de um livro, né? Porque eu acho que isso, então, poderia ser especificado, né? Ou colocar mais um 4.1 aí, não sei, revisão de documentos, sabe? Porque é o que a gente acaba fazendo muito, né? Quando você faz de um artigo, eles até falam, às vezes, que vai colocar seu nome no livro. Durante essa pandemia, eles me mandaram um negócio lá de Goiás, ou sei lá de onde, e falaram assim, aí o seu nome vai aparecer como revisora no livro e tal. Eu fiz, avaliei, corrigi, sugeri, eu recebi uma declaração de que eu fiz aquilo. Quer dizer, eu ainda falei assim, olha, será interessante que você mande o livro para a gente, mandar para a nossa biblioteca. Quer dizer, nunca mandaram. Então, se meu nome está no livro ou não está, eu não sei nem como se eu posso colocar isso no Lattes, por exemplo. Entendeu? No nosso campus também nós fizemos revisão, por exemplo, eu e a professora Josimar de um livro, eu também não vi o livro, eu não sei se a gente está lá o nome como revisora foram 12 artigos, né? Foi um livro inteiro. Eu fiz e ela fez, e a gente depois juntou para tirar outras dúvidas. Então, assim, é um trabalho grande. Mas a gente faz de muito documento, então eu acho que deveria, né, às vezes, colocar aqui. É isso. Assim, as minhas dúvidas, mais que eu tive. E, principalmente, assim, sem saber onde que eu entro nessa coisa de banca, sabe? Essa questão das bancas, Catarina, a sua indagação, suas dúvidas é muito importante, porque são múltiplas áreas, né? E tem áreas que é bem claro quando é uma coisa menor, maior, que está relacionada à pesquisa, não está relacionada à pesquisa, né? Mas eu acho que é uma coisa que a gente vai ter que discutir no GT, como equalizar isso, né? Porque quando você está... Você colocou muito bem aí, né? Mesmo que você faça uma participação num simpósio em que você está avaliando ali um painel, né? E não uma apresentação oral, mas isso você lê o trabalho do mesmo jeito, né? Você até procura estudar sobre o tema do mesmo jeito, ou seja, praticamente é um trabalho igual, né? Por mais que seja diferente em termos de dentro da lógica dos congressos, né? Uma apresentação em painel ela tem menos valor do que uma apresentação oral, né? Pelo menos hoje, com a questão da pós-pandemia, tem tudo ficado diferente, né? Mas é uma questão interessante ser colocada. Essa diferenciação aí, tanto no ensino como na pesquisa,
de ter o TCC, por exemplo, orientação, era numa perspectiva, assim, daquele que é registrado como pesquisa e o outro que não, né? Porque tem muito TCC que não é pesquisa em si, né? É um trabalho mais revisional e ele não chega a ser... Às vezes é um estágio, né? Uma avaliação de um estágio. Depende muito dos TCCs, né? Depende muito do curso, né? Mas lá englobou, né? Falou assim de graduação, de pós-graduação. Então, assim, geralmente uma pós-graduação acaba sendo uma pesquisa, né? Então, talvez dá uma olhada nisso aí. Assim, as coisas que eu tive dúvida, porque uma banca de defesa mesmo, de doutorado, mestrado, eu entendo, tem que ser uma pontuação maior, é diferente de uma banca de defesa, por exemplo, de um TCC menor, de 20 páginas, do que a gente pegar uma banca de 200, né? Mas eu acho que tem que explicar aí, porque ficou tudo como... a pós-graduação está em todos, então eu fiquei na dúvida quanto a isso. É isso, Wilson, eu agradeço. Eu que agradeço. E aí agora eu fiz, tá? Uma leitura e tenho algumas sugestões de correção até que eu queria falar. Eu vi que você corrigiu aí na hora que eu falei da vírgula, mas eu vou tirar a foto e vou mandar no seu zap. Tá, Joia. Obrigado. Obrigada, viu? Agradeço muito. Professor Leonardo. Bom dia, Wilson. Bom dia, colegas. Bom dia. Ô Wilson, eu vou tentar ser breve, tentar ficar dentro do que você combinou no começo lá dos 3 minutos, né? Ô Wilson, o ponto que eu quero levantar é sobre a carga horária máxima. A mínima não tem como discutir, né? Tá na legislação. Em suas falas anteriores aqui, em algum momento você já citou que o raciocínio teria sido por causa daquele vezes 1, bate o 20 vezes 1, e aí você mesmo, em sua fala, citou que no caso não precisa mais fazer pesquisa e extensão, que ele ficaria só com ensino, se ele fosse por esse indicativo de vezes 1, né? Em outra fala também já surgiu que o cara poderia diminuir essa hora de preparação, visto que é até vezes 1. Então, ele poderia, se ele está com 20 aulas, ele quer fazer pesquisa, ele poderia diminuir essa hora de preparação. O que eu tenho sérias relutâncias sobre isso, porque diminuir no papel é muito fácil, né? E aí na planilha falar que eu vou gastar só 0,3, aí é fácil. Na prática, isso não é verdade, porque eu não consigo diminuir minha hora de preparação assim, abruptamente, garantindo a qualidade das minhas aulas, né? Inclusive, eu tenho até ressalva se vezes 1 basta. Quando você está com uma matéria nova, você está no curso novo, etc., esse vezes 1 basta, mas então falar em diminuir de vezes 1, eu já estou pensando assim que isso enfim. E na resolução de vocês tem algumas exceções para o mínimo, para quem está em cargo de gestão e tal, outras exceções para o mínimo. E não tem exceções para a máxima. E aí eu vou sugerir lá, eu estou pensando em sugerir, que haja exceções para a máxima para quem faz pesquisa e extensão. E quem faz pesquisa e extensão não chegue até esse máximo de 20. Porque do jeito que está, ficaria ao bom senso da administração, porque está ali que pode ser até 20, o cara pode pôr até 20 para você ali, você não pode reclamar. E aí você perdeu o direito de escolha de fazer a pesquisa e extensão. Então, se você tivesse um limite menor para quem faz pesquisa e extensão ali, você consegue garantir isso. E como vocês não colocaram essas exceções, eu queria, antes de fazer a sugestão, para poder ter um debate um pouco maior, entender por que não há isso, se o GT chegou a cogitar esse tipo de coisa, e qual foi a visão do GT, respeitando o trabalho de vocês que estão debruçando sobre o tema há muito mais tempo do que a gente, né? De por que vocês não colocaram. De repente, isso já está pacificado. Tá cortando, Léo. A última. Tá, basicamente. Oi, tá me ouvindo? Tô. Basicamente, não há exceções previstas para a máxima para quem mexe com pesquisa e extensão. Eu quero saber se isso foi discutido no GT e se foi, por que não foi proposto. Se não foi discutido, não tem problema. Às vezes ninguém pensou sobre isso, né? Eu vou sugerir. Mas se já tivesse discutido, eu queria que você
trouxe essa discussão para poder avaliar a necessidade ou não da sugestão. Não, foi discutido sim. Muitas das reuniões do GT, às vezes a gente ficava 3 horas em cima de um parágrafo, de um artigo, de um inciso, porque há muita dúvida, né? E o nosso GT tem 11 pessoas e são 11 de áreas diferentes, então, para buscar o consenso, né? E o debate é sempre bom, né? A gente deixou as 20 horas como uma prerrogativa que você falou. Inicialmente é o máximo mesmo que a gente poderia pensar na questão do 1 para 1 aí, né? A ideia é que não precisa ser esses 20, eu acho que já há as nossas conversas aqui e as próprias a consulta pública está trazendo uma discussão muito boa nisso aí, por isso a gente jogou isso para a consulta pública, porque a gente já sabia que isso era um ponto interessante de discutir. Porque, na verdade, a gente quer trabalhar uma redução da carga horária mínima também para quem tiver projetos nessa linha, tanto da pesquisa como da extensão. A própria Portaria 93 traz essa possibilidade, que é o que é um projeto institucional, né? A gente, e pelas próprias consultas, a gente vai, eu creio que o GT vai, no documento, colocar um máximo bem próximo do mínimo. Existem resoluções propostas aí que o máximo é 15. Porque o mínimo já está muito alto, entendeu? Eu acho que é interessante colocar um máximo que não seja 20, pela questão própria do deixar isso na mão do gestor e não num documento, que aí fica ao bel prazer. E às vezes o professor não tem muita capacidade de dialogar nesse sentido, mas a ideia é que também tenhamos alguma coisa relacionada ao mínimo, como traz para alguns gestores aí, alguns diretores, para trabalhar o mínimo. Porque o grande problema é o mínimo, que já está muito máximo, né, como diz o outro, né? As 14 já é muito para você fazer atividade de pesquisa e extensão. Se você levar em consideração 1 para 1, né? Ou seja, 14 mais 14, 28, colocando as 4 horas de atendimento lá para 32, você sobra só 8 horas, é muito pouco. Então, você quebra a questão da pesquisa e da extensão. A gente tem noção disso. A gente traz isso para a consulta para que a gente possa dialogar junto, né? Por mais, como você falou, a gente já tem debruçado sobre esse tema há bastante tempo, mas a gente precisa ter um apoio da base em relação a isso, porque aí quando a gente chegar lá no CEP, no CONSO, a gente já tem um documento, né, embasado pela base, pela maioria dos docentes, entendeu? Por isso que é importante isso que seja colocado na consulta, nas posições aqui nas reuniões e no documento da consulta. Mas eu acho que a gente precisa trazer uma questão relacionada ao máximo, não tão máximo dos 20, que é o limite, que se você tem 1 para 1, o máximo é 20. Senão você impede o professor já de antemão de colocar o 1. Já manda ele até 1. Né? Mas a ideia é trabalhar na perspectiva desse máximo ser menor e prerrogativa para um mínimo para quem tem outras atividades aí importantes definidas dentro do campus. A gente tem dúvida em relação se isso talvez seria uma decisão para o próprio campus, né? O próprio campus definir isso, porque tem carreiras, tem, né, áreas de docente que, de repente, ele não vai ter condição de reduzir a carga horária, porque ele, por exemplo, já está nas 14. Né? Então, quem que vai ministrar a aula dele? Então, nós temos situações assim que ainda precisam de uma transição, né? De um planejamento para que não colocamos uma coisa que não possa ser cumprida. Né? Então, tem todo um cuidado em relação a isso. Mas a gente precisa definir melhor essa questão do máximo e do mínimo para determinados docentes que atuam no âmbito de todas as atividades, né? Ensino, pesquisa, extensão e gestão e representação institucional. Porque essa é uma realidade, né? A gente sabe que tem docente que trabalha nas 4, como tem docente que trabalha em uma só. Né?
Então, a gente precisa trazer isso no documento, essa é a realidade, de uma forma mais assertiva, digamos assim. Te respondi, Léo. Você... Ok? Tranquilo. Larissa. Oi, Wilson, demais, bom dia. Algumas das dúvidas que eu já tinha já foram respondidas pelos demais colegas aí que participaram e eu assisti algumas das gravações anteriores. A minha dúvida que ficou, até porque a gente está discutindo um PPC de um curso FIC, é que na minuta aparece lá, né, das atividades de ensino. E aí, com relação, por exemplo, né, tem lá aulas presenciais, semipresenciais e assim por diante, na seção 1, no artigo 15º, no inciso 1º, aparece que a questão da formação inicial continuada igual ou maior a 40 horas. A gente ficou na dúvida quando a gente estava aqui preparando, né, se só contabilizaria a carga horária de FIC se essa carga horária do docente em uma disciplina específica for superior a 40 horas. Porque a gente tem alguns FICs, por exemplo, que a gente tem professores com disciplinas com 30 horas, 20 horas, pela necessidade da celeridade, às vezes, dessa formação, né? Aí a gente queria saber só com relação a isso. Ah, não, então, pode ser que tenha ficado no texto, né? Mas a ideia é que o curso, então você está atuando num curso que tem acima de 40 horas totais, o curso, não a sua disciplina. A ideia é do curso. Eu acho que talvez assim, porque eu não sei se fica parecendo, pela leitura que a gente fez, né? Pode ter sido errada, mas a gente entendeu que a disciplina teria carga horária superior a 40 horas. Talvez caiba uma explicação maior dessa questão, só para ficar claro mesmo, né? Não tá jóia. Obrigado, Wilson. Nada. Tem que dar uma olhada mesmo, se não dá dubiedade, né? O professor Leonardo se inscreveu novamente? Não, Wilson, foi. Eu não, estou no celular aqui, depende você querer. Obrigado. Tranquilo. A Catarina coloca ali, né, diferente de professores que têm 3 ou 4 aulas por turma, no qual 4 turmas contemplam no máximo, diferentemente. Não, antes, Wilson. Foi antes. Um pouquinho antes do Leonardo Cabral. Ah, tá. Me perdi aqui. Eu quero 14 aulas para quem tem apenas uma aula por turma, caso de inglês, espanhol, sociologia, filosofia e arte, deveria ter um inciso à parte, pois o número de turmas e de alunos a serem atendidos é muito grande. Diferente de professores que têm 3 ou 4 aulas por turma. Então, Catarina, eu até nesse feriado aí, eu fiquei pensando numa sistemática que poderia ser feita, porque você coloca isso, outros professores colocam, principalmente nas nossas lives aí, essa questão para poder diferenciar. Eu andei pesquisando, existe possibilidade de você criar algum fator que pondere a relação de turmas com o número de alunos, né? Eu já vi algumas coisas nesse sentido, em que as turmas com acima de 30 têm um fator de multiplicação aí, em que você eleva essa carga horária base, né? E também, logicamente, pontua mais. É uma proposta aí para a gente discutir e levar para tentar dirimir essa questão aí, que ela é peculiar mesmo para os professores que têm uma turma. Pouca aula em muitas turmas, né? É mais diário, é mais aluno, né? Mais prova para corrigir, ou seja, a atividade dele, disciplinas diferentes, né? Essa é uma discussão que não é consenso, né? Principalmente quando a gente faz as comparações, mas eu vejo que é uma possibilidade aí
de não ter isso tudo igual, mas diferenciar o peso em relação ao número de alunos. Há uma participação no sentido de diferenciar aula em pós-graduação também, né? A gente já teve esse debate aqui. É uma coisa que a gente vai precisar trazer no documento para os conselhos. Aí o Gilberto, já perguntando aqui, fazendo a simulação de atividade de ensino e buscando o resumo, o resultado não contempla a relação de 1 hora para cada 1 hora. Ou seja, para 14 horas, a tua autorização de ensino aparece com 28 horas. Ah, deve ser alguma configuração, então, da planilha, Gilberto. A gente pode dar uma olhada nisso. De repente, a gente pode até recorrer a você, que eu sei que você sabe, manja bem. Pode ser algum erro, com certeza, algum erro na hora de... Principalmente se abriu no Drive. Pode ser que tenha esse problema, tá? Aí tem o Wellington. O número de turma diária poderia ser sempre considerado independente do número de aulas por turma. Basta ter um adicional de horas, carga horária, a partir do mínimo de 4 diários. É uma lógica dessa aí que eu andei trabalhando para a gente ter como resposta essa indagação, essas sugestões que têm vindo da consulta, tá, Wellington? Vamos tentar pensar em uma coisa assim nesse sentido. Júlio César de Paula. Pode falar. O professor Whitson, bom dia demais colegas. Eu fiquei com uma dúvida que quando você coloca orientação de TCC... Caiu. Não ouvi. TCC, vocês colocam isso... Pode falar. Professor, tá. Quando vocês colocam essa orientação de TCC, vocês colocam o TCC de uma maneira mais ampla? Eu faço tal pergunta porque no campus de Juiz de Fora a gente iniciou o curso de licenciatura em matemática e no nosso PCC o que consta como trabalho final é um trabalho de formação discente, nos mesmos moldes do TCC. Esse trabalho estaria englobado nessa atividade de orientação do TCC? Olha, Júlia, eu acredito que sim. No curso de vocês é considerado um trabalho de conclusão de curso? Sim. Me parece, eu não lembro direito, mas me parece que na época a CAC sugeriu que não fosse o TCC e fosse esse trabalho de formação discente, mas nos mesmos moldes do TCC. O aluno é matriculado, tem orientação normal. Acredito que tendo orientador, tendo banca, tendo avaliação, é um TCC, né? Ah, beleza, então era isso que eu estava com dúvida. Então não precisa fazer uma sugestão para poder adicionar colocar na planilha orientação de TCC ou TFD, não sei, não precisa disso então. Não, coloca lá, professor, coloca lá, porque aí a gente pode tentar fazer essa distinção para evitar que não haja um entendimento, entendeu? Ah, se entendi. A gente puder colocar lá, de repente, você falou em TFD, né? Pode ser uma questão porque a gente tem porque é questão de áreas, né? A gente tem mania de achar tudo aí como TCC, né? Mas as nomenclaturas aí, de repente, é importante, pode ser que seja importante colocar mais de uma nomenclatura para poder englobar as particularidades, né? Mas coloca lá na sugestão, na consulta. Não, tá ótimo então. Eu vou colocar então. Muito obrigado. E eu tô com uma outra dúvida, eu posso tirá-la rapidinho? Claro. É porque, pelo menos aqui no campus Juiz de Fora, com os professores que eu tenho contato, a gente normalmente, por exemplo, nos programas de monitoria, a gente costuma gastar no mínimo, não sei, 1h30, 2 horas de encontros semanais com o monitor, para poder tirar dúvida, para programar atividades, esse tipo de coisa. E
E aí, na planilha que vocês disponibilizaram no máximo 30 minutos por semana. Eu queria ver se teria possibilidade de aumentar essa carga horária, porque, na prática, a gente gasta mais do que isso mesmo. Você tem que sempre raciocinar aí que essa carga horária é uma carga horária média mensal. Você tem que pensar assim nas 20 semanas do semestre letivo, qual que é a média? 3 horas, 10 horas, aí você vai dividir isso e ver se dá. Pela lógica aí, 30 minutos, né? Está julgando aí que você gaste 6 horas no semestre, entendeu? Uma média aí, dividido para trás, aí, digamos assim, entendeu? Mas 6 horas semanais? Eu não entendi, desculpa. Não, seriam 6 horas no semestre. Ah, tá. Entendi agora. Pensa sempre numa média mensal, uma média de 20 semanas. Entendi. E aí é semanal. Se é 30 minutos por semana, aí você vai multiplicar isso por 20 semanas ao longo do semestre. Sim. Então vai dar 10 horas. Então aí você entendeu? Faz essa conta aí. Não, beleza, então. Então tá, muito obrigado aí. E bom trabalho. Obrigado a você. Aí a Marcela Zambolin coloca aí, o Hélito também, né, sobre essa questão dos pesos aí em relação às disciplinas. Tem isso, acontece mesmo. Todas as áreas acontece essa diferenciação de disciplinas, né? Mas isso aí está no radar aí, muitas participações que já ocorreram nas lives colocou essa lógica aí do percentual, né? É um debate que a gente vai ter que levar, principalmente na diferenciação de modalidade, né? de níveis, né? Alguns criticando que após teria que ter um peso maior, né? Mas é um debate que a gente vai trazer novamente aí para os conselhos. É importante a participação na consulta para a gente ter respaldo, né? Ainda está pequena na minha percepção, tá? Então essas colocações aqui devem ser colocadas lá na consulta pública, por mais que a gente está considerando elas aqui na discussão, né? Pois não, Júlio, novamente? Júlio? Oi, Edson, desculpa, foi sem querer. Ah, tranquilo. Luigi. Está aparecendo Luigi aqui para mim. Bom dia a todos. Bom dia. O Edson, eu tenho uma dúvida aqui que ela já pode ter sido tratada, mas é uma dúvida em relação ao lançamento de carga horária lá no PID, porque lá no Campus Santos Dumont, a gente já vinha discutindo isso há algum tempo, em relação ao preenchimento do PID, no sentido de que nós somos orientados a manter ali um volume de atividades não superior a 40 horas semanais para os professores com dedicação exclusiva. Então, assim, ao longo, sem contar a inclusão dessa definição de 14 horas da 983, a gente já tinha, ao longo, uma série de professores já tinha que reduzir as atividades executadas ali para alocar elas dentro dessas 40 horas semanais. Com a 983, né, eu imagino que uma grande parte dos professores, principalmente aqueles que exercem atividades de ensino, pesquisa e extensão, além das atividades administrativas, vão estourar isso mais ainda, né? No meu caso, nesse semestre agora, eu tive que rebaixar de 48 horas semanais para 40 horas. Né? Isso está sendo avaliado pelo grupo de trabalho. Qual é a ação que nós vamos tomar? Nós vamos continuar reduzindo essa carga horária daquilo que a gente já faz e, de certa forma, omitindo essas horas extras que a gente executa nas atividades de ensino, pesquisa e extensão e atividades administrativas,
Porque eu imagino que com a 983 essa realidade vai piorar, né? Então a gente está fazendo uma série de discussões que são extremamente pertinentes, mas eu ainda tenho dúvida quanto a isso, porque essa é uma realidade. Eu não sei se só, imagino, obviamente, que não só do Campus Santos Dumont, mas de todos os campos da educação na rede federal como um todo, porque nós sabemos que a gente tem, em muitos campos, um número muito menor de servidores ali, cumprindo uma série de outras atividades, além de ensino, pesquisa e extensão. Então, eu gostaria de saber como é que isso está sendo tratado, qual é a posição do grupo de trabalho, e se a gente, enquanto professor, aqueles que estão com carga horária superior à limítrofe, aí, que seria 40 horas semanais, o que a gente deve fazer? Se a gente continua, entre aspas, mentindo, né, reduzindo a nossa carga horária, ou se a gente vai, a partir de então, colocar as atividades independente do volume de horas máximos. Obrigado. Tranquilo. Então, Luiz, a gente entende que tem que ser às 40 horas, né? Porque a legislação não permite acima das 40, pelo fato que não geraria hora extra, poderia processar o Instituto. Então, há uma lógica aí das 40 horas. Existem, eu acho que eu vi um instituto que parece que deixa colocar mais de 40. Mas não é a nossa ideia, desde a resolução anterior, que na consulta, na época, foi dito que não deveria ser feito acima das 40 horas. O que a gente traz nessa resolução, a lógica da pontuação, é para que esses docentes, que muitas vezes têm que, entre aspas, mentir na sua carga horária, né, possa eliminar essa, digamos assim, adaptação com a pontuação. Porque a questão aí a carga horária nossa de 40 horas, ela é uma carga horária muito relativa, né? Porque depende muito do momento. Por isso que a gente tem que trabalhar sempre na média. Quando a gente coloca, certamente, você faz a divisão aí sem fazer qualquer diminuição, dá 48 horas, por exemplo. Mas será que é 40 horas todas as 20 semanas? E essa é uma coisa que às vezes a gente tem que questionar. Por exemplo, semana passada, com reuniões, com conselhos, eu certamente trabalhei mais de 40 horas, né? Mesmo com os feriados, né? Então, essa é uma lógica que a gente tem que pensar na média das 20 semanas. A gente tem semanas que é mais, e a questão da própria característica do trabalho docente. Porque essa lógica do planejamento, ela é uma lógica quase que foge um pouco da perspectiva das 40 horas, né? Por isso que a gente traz, o Paulo Preto Paulo colocou aí, ó, a pontuação vem, de alguma forma, atenuar essas distorções. Porque cada docente tem uma curva de aprendizagem, entendeu? Eu, por exemplo, já tenho uma experiência de 13 anos do Instituto, 8 anos como coordenador de curso. Eu ser coordenador de curso hoje, para mim, é muito mais fácil do que um professor que nunca foi coordenador. Então, o intervalo de hora, eu consigo, entre o mínimo e o máximo, eu pensar mais no mínimo do que no máximo. Nem na média, talvez até na média, né? Mas, então, por isso que eu acho que o trabalho do docente ele é muito diverso. Na portaria atual, na resolução atual, a gente deixou isso na autonomia total do docente. Quantas horas eu gasto para orientar um TCC? Hoje, se o cara quiser colocar 10 horas lá, ele coloca. Então, a gente entende que esse máximo e mínimo é o que a gente colocou aí. Mas é igual a própria Catarina já colocou. Às vezes não está pontuando de mais num, de menos no outro, ou a carga horária não tem que ser mais, igual o professor anterior falou aí, 30 minutos não é pouco. Então, é essa lógica que a gente tem que fazer uma sintonia fina, entendeu? Mas essa questão de quando a gente tem que, entre aspas, mentir, né? Muitos professores falam, eu tenho que mentir minha carga horária. De repente, é o momento de usar a pontuação, porque aí você vai ganhar por quantidade, né?
Não é medir qualidade nem nada. Infelizmente, não dá para a gente fazer esse trabalho de qualidade do trabalho. É mais uma questão quantitativa mesmo, entre relação de hora e relação de pontos, né? Essa é uma discussão que a gente traz com a pontuação para evitar essa distorção de quando a gente coloca menos pontos naquele momento ali, né? Para poder encaixar as 40 horas, né? Porque também é muito diverso. Tem semana que você não mexe com orientação. Você concentra mais, você marca com o estudante, ó, essa semana eu vou estar fazendo isso, vamos remarcar a nossa orientação para outra. Aí tem orientação que você gasta meia hora, tem orientação que você gasta 2 horas, tem orientação que você vai gastar 10 horas naquele dia. Então é uma média, tem que sempre trabalhar com a perspectiva de média. E também o docente não pode fazer, igual às vezes muitos fazem, ter 5, 6, 7 orientadores. Não, tem que balizar isso aí, né? Então, nessa perspectiva aí que a gente tenta trabalhar nessa minuta aí, essa questão da carga horária máxima de 40 horas. Não é fácil, eu sei que é difícil, e a lógica dessa distorção aí, num ponto, é que é uma saída que a gente coloca aí. Por mais que a gente recebe muitas críticas de trazer essa questão da pontuação ainda não está muito claro para que ela vai, para onde ela vai, né? No sentido de que você tiver uns X pontos, a gente não coloca isso na perspectiva de tem que ter um mínimo ou tem que ter um máximo, né? Vai depender da atividade do docente. Não quer dizer que eu ter 100 pontos ou ter 150 eu sou melhor do que o outro, não. Depende muito da atividade docente de cada um. Né? Beleza? Ô Whitson, o questionamento vai nesse sentido, eu imagino, e sou de acordo que os critérios objetivos trazidos ali pela planilha, eles são bem-vindos, exatamente pelo que você falou. Fica muito subjetivo, eu gasto X horas, eu gasto Y, com uma mesma atividade independente do campus, independente do professor. Obviamente tem as suas particularidades, concordo. Mas o meu questionamento, eu ainda continuo com ele ainda sem uma resposta clara, uma vez que a 983 estabelece um mínimo que vai aumentar ainda mais o nível de exigência do professor em sala de aula. Nós estamos falando aí de 14 horas aulas, que dá 18,77 aulas para uma aula de 45 minutos, ou seja, 19 aulas semanais. E aí eu estou falando no caso dos professores que exercem atividades não só de educação, né, de ensino, mas de pesquisa, extensão e atividade administrativa, que a gente sabe que é uma grande realidade. E eu vejo que como o Pedro Paulo falou, que a planilha vem atenuar isso sim, porque ela coloca critérios objetivos. Mas eu não considero essa proposta da gente trabalhar na média como uma realidade, né? Meu professor, meu orientador de doutorado, ele falava, você coloca o pé na geladeira e a cabeça dentro do forno, na média ali você está tranquilo. E a verdade é que a média é um critério... Né? Porque o que a gente sabe que existem tarefas ali que são rotineiras em relação à pesquisa, em relação à extensão, em relação a atividades administrativas. Então, eu só imagino que o grupo de trabalho precisa dar uma resposta para nós, docentes, em relação a esse contrassenso daquilo que está sendo praticado, ou seja, um subdimensionamento ali das atividades que estão sendo feitas, uma vez que a gente está considerando assumir um aumento para 14 horas semanais como mínimo. Uhum. Como mínimo. Nós estamos falando que nós estamos fazendo aí o que o Senai faz muito bem, que é colocar o professor 38 horas dentro, 38 aulas semanais, e se dedicar minimamente a ensino, a pesquisa e extensão. Então, é nesse ponto que eu queria colocar e pedir que o grupo de trabalho nos desse uma resposta objetiva quanto a isso, né? Porque o critério objetivo de avaliação está muito claro da planilha, precisa ser adaptado, como a professora Catarina falou ali, ajustado uma situação ou outra quanto a pesos e tal,
ok, eu concordo com o critério objetivo, mas em relação a essa distorção que existe naquilo que é praticado no campus, nos campos, em relação ao ensino, pesquisa, extensão e atividades administrativas, e a realidade com o limite de 40 horas semanais, isso não fecha. Agradeço, e essa seria a minha contribuição. Obrigado a todos. Tranquilo. A questão é que tem que fechar nas 40 horas, não tem como fugir disso. Não tem como você lançar um PID que está acima de 40 horas. A questão das rotineiras, esse é o outro ponto que tem que pensar. Por mais que elas sejam rotineiras, o time não é o mesmo. O time que é o mesmo, nem a aula é o mesmo. Essa é a reflexão que a gente precisa fazer. É a média, não tem jeito. Essa média. Isso aí, os que são contra a estatística, esse exemplo é bom, né, da geladeira. Mas eu vejo assim, lançamento de diária é rotineiro? O tempo, se você conseguir fazer isso de um mesmo tempo, a rotina ao mesmo tempo, beleza. Mas o que eu vejo aí que a planilha possa estar infringindo, a gente não fez esse teste, é que mesmo você colocando os mínimos, fazendo todas as atividades que hoje você faz, considerando as 14 horas mínimas e tal, você fecha nas 40 horas. Né? Ou vai faltar ou vai passar. Né? Ou seja, aquilo que você já define entre o mínimo e o máximo, porque existe uma lógica que precisa ser muito clara. Né? Ora o limite aí da coordenação de projeto de pesquisa. É 2 e 8. Não é para colocar 2 ou colocar 8. Entre 2 e 8 é infinito. Então, eu posso pôr 2 horas e 15 minutos. Nada impede. O problema é que muitas vezes a gente vê o mínimo e o máximo, aonde que funciona, bota o mínimo, onde melhor, bota o máximo. Quando estiver faltando, o cara caminha para o máximo. Está sobrando, né? Caminha para o mínimo. A lógica é essa, porque aí a gente vai criar uma cultura, de onde a gente vai começar a ter clareza das medições do nosso time. Mas não tem como fugir de uma média, porque não dá. Eu já tive essa impressão assim, melhor colocar ali, porque tem dia que, por exemplo, início de semestre, coordenação de curso toma seu tempo total. Né? Então é difícil mesmo, mas a lógica é as 40, não tem como passar das 40. Camilo, por favor. Não está. Está ouvindo? Está ouvindo, Wilson? Agora sim. A minha dúvida é a questão seguinte. Toda essa discussão nossa, todo esse trabalho em cima de montar essa minuta, e a gente está considerando que essa portaria 983, ela está pacificada. A minha preocupação é que uma portaria que aumenta em 75% a carga horária semanal mínima, o que a comissão, né, o que o grupo de trabalho de vocês está pensando em fazer toda essa minuta, fazer toda essa regulamentação baseada numa portaria, ainda está sendo um pouco combatida, o senhor está me entendendo? Uhum. Eu gostaria de saber o que vocês pensam sobre isso, porque talvez é um trabalho que pode ser perdido em curto prazo, né? Olha, a questão é do mínimo, eu particularmente sou contra, né? Eu acho que deveria não ser os 14, né? A portaria, a 17, ela dava o mínimo de 10, né? Na nossa resolução a gente colocou 8. Fomos criticados, teve o CGU falando que a gente não respeitava a portaria e tal. E o trabalho do GT deixou claro, o consenso do GT, que a gente deveria seguir o que a portaria coloca no mínimo aí
no caso das 14 horas. Não tem como fazer diferente nesse sentido. Agora, tem caminhos para que a gente possa utilizar do mínimo aí, não 14, para alguns docentes que fazem outras atividades relacionadas à pesquisa e extensão, gestão institucional. Isso a portaria 93 dá esse caminho. A gente entende e tem acompanhado o combate à portaria 93, né? Tanto pelo sindicato, pelo CONIF, pelo posicionamento do CONIF. Tem até um projeto de decreto legislativo para tentar revogar a portaria, né? Mas eu acho que, caindo a portaria, algumas questões ainda vão avançando, né? Como a própria distribuição melhor das atividades docentes, da questão da carga horária mínima e máxima, talvez a questão do ponto, se tendo ou não tendo, enriquece o trabalho, não vai mudar muito na perspectiva de uma nova portaria, né, digamos assim, né? Porque ela se baseia muito também um pouco da 553, 554, que é de 2013. Eu vejo assim que o problema maior é o mínimo, né? Dessas 14 horas aí, que é muito, né? Dependendo da característica do trabalho atual do docente de determinado campus, apesar que talvez para alguns docentes essas 14 horas já sejam uma realidade, né? Não que ele queira ficar nela, mas é uma situação que o próprio Instituto tem, né? Os campos têm, né? Mas é um debate aí a ser feito, né? Principalmente torcer para que essa portaria possa cair aí em algum momento, ou no novo governo que venha aí, né, mais progressista, digamos assim, mas a própria portaria 17 também tinha os seus impactos ruins, né? Ela não era boa, mas é um debate, a gente não tem como fugir da 14. Tá joia, professor, entendido aí. Obrigado aí pelo retorno. Mas eu acredito que essa portaria, é assim, no meu ver, né? Uhum. Ela provavelmente deve cair um pouco esse mínimo aí. Faz parte da nossa luta também, né? Lutar contra esse mínimo. Sim. E aí, para não aceitar isso, né? Tão mansamente, igual muitos estão aceitando. Mas eu agradeço aí, obrigado aí, viu? Parabéns pelo trabalho. Obrigado. Mais alguém? Vamos acompanhar o chat aqui. Larissa? Ô, Wilson, boa tarde, bom dia. Eu tenho uma dúvida na parte de gestão e representação institucional, na linha 59, quando em relação a tá por atividade, né? Porque normalmente a maioria ali está por comissão. Aí eu queria entender um pouquinho nesse caso, né? Eu estou falando assim, como eu sou membro do Fórum de EAD, representante aqui do campus. Uhum. E aí, no caso, esse por atividade seria por cada, vamos falar assim, a gente analisou o edital do Aprenda Mais, a gente analisou o PPC do curso de tal campus. Cada coisa que a gente analisar seria uma atividade, seria isso? Dentro desse trabalho do fórum? O fórum aí, no caso, seria pela comissão, né? Pelo fórum, né? Porque ele está por atividade, né? Aí por isso a gente até o grupo fez colocou lá das sugestões, a gente até colocou disso daí também ser por comissão. Porque a gente ficou pensando assim, mas o presidente, depois do fórum, no final do ano, no final de cada, ele ia ter que dar uma declaração do que a gente fez. A gente ficou sem. Eu não entendi realmente bem como é que seria isso. Na linha 59. Não, você tem razão. Não, então tá. Aí a gente já mandou, já fez um documento em nome do grupo e mandou lá na consulta pública, né? Não, então tá bom, obrigada. Eu que agradeço. Mais alguém? Podemos
Pois, Ô, Wilson, deixa eu só perguntar, depois dessa consulta pública, a gente vai receber no e-mail alguma coisa assim, o documento com alguma correção, alguma coisa assim, alguma acréscimo de sugestão, ou ele já vai direto para o Consul, para o CEP, para esses órgãos aí? Catarina, a gente pretende fazer essa semana, né, uma análise das sugestões, né? A gente deve encaminhar uma resposta a cada participante, né? Acatado, não acatado, por que não, entendeu? E tentar justificar na medida do possível, mas deixar aberto o debate para os outros conselhos, né? Mas aí a gente vai disponibilizar a minuta que ficou após a revisão do conselho, da consulta pública. Aí certamente ela vai passar para os conselhos, né? A gente deve CEP, colégio de dirigentes e conselho superior. Entendeu? Ok, obrigada. Que aí, nesses fóruns, até o CEP e o colégio de dirigentes, são fóruns consultivos, né? Que vai deliberar mesmo vai ser um conselho superior. Então, o debate vai ser... continua, né? Vai depender dessa semana aí, Leonardo. É a questão da apreciação, tá? Porque a gente tem os prazos aí, né? A gente tem até 31 de julho para ter uma proposta, mas se não houver tempo hábil, a gente vai ter que fazer dentro do nosso tempo, né? A resolução, a portaria que adiou, a portaria 983, coloca 31 de julho. A gente sabe, a gente já tem uma ideia de pauta específica, né? Essa ordinária, essa do CEP é ordinária, né? A ideia é uma pauta extraordinária, tanto para o CEP como para o Conselho Superior, porque é um tema muito espinhoso, né, para poder tratar em cima de outras pautas, né? A gente sabe que reuniões dos conselhos, quando passa de 4 horas, fica cansativo, né? Aí, às vezes, um tem um compromisso, outro compromisso, e a discussão acaba se perdendo um pouco. Então, a ideia é serem reuniões extraordinárias. Com o uso amplo aí da web, os Meets da vida, né? Facilita as reuniões extraordinárias, porque não tem questão de deslocamento, não tem gasto com transporte nem diária, né? Então, a reunião extraordinária ela não deixa de ser um estatuto a ser utilizado, dada a questão do tempo escasso, né? Professor Sérgio. Professor Wilson, bom dia. Aqui é o professor Sérgio Pina, de Rio Pomba. Eu estava em aula agora, não sei se, de repente, o que eu vou comentar aqui já foi comentado, sobre essa questão de a gente dividir a carga horária por 20 semanas, independentemente do nível, né, de modalidade. No caso, se é técnico, graduação e pós-graduação, eu sou coordenador do curso de Nutrição e Produção Animal aqui da pós-graduação, e assim, comparando com universidades, né, que às vezes a gente tem referência de universidade, uma disciplina de 60 horas, por exemplo, na UFV, ela vale 4 créditos. Então, pelo que eu entendo, eles dividem por 15 semanas. Na graduação também me parece que são 15 semanas, e se a gente dividir por 20 semanas, né, uma disciplina de 60 horas de pós-graduação, ela só vai valer 3 créditos. Eu até fiz esse comentário lá na consulta pública, né, se não seria interessante ter uma diferenciação, né, entre esse número de semanas, entre curso técnico, graduação e mestrado, né? Assim, eu ministro aula para todos os níveis aqui. Nesse semestre, por exemplo, eu dou aula para todos os níveis. Mas se seria mais justo, né, a gente pensar em números diferentes de semanas de acordo com a modalidade. Não,
Essa preocupação já foi levantada também, Sérgio. É uma discussão para a gente trazer para o GT, diante da participação dos colegas aí, de tentar trabalhar, de repente, por níveis, né? Como que vai ser essa sistemática aí da divisão, no caso, para aulas, né? Eu acredito e tenho tido consciência que talvez a gente trabalhe essa sistemática por determinada nível, né? Aí você vai pegar o nível técnico, o nível de graduação, de acordo com a sistemática que é adotada, né? 15 semanas, 18, 20, para as aulas, e manter para as outras atividades, em termos da lógica da média, por semestre de 20 semanas, né? Considerando aí o trabalho do docente. Eu acho que a sistemática de cada modalidade nos ajuda, né? Porque uma coisa é você ter 3 aulas, outra coisa é você ter 4, né? Dentro dessa lógica do mínimo aí. Precisa trabalhar a sistemática dos módulos de lato, né? Que são módulos bimestrais, trimestrais, né? Para a lógica de carga horária semanal, né? A média semanal. Porque a gente trabalha muito com essa média semestral de aulas, semanal, né? Aí eu dou 12 horas de aula, mas essas 12 horas de aula são quantas semanas, né? Às vezes não são em 15, não são em 20, uma carga horária é 20, a outra é em 15 semanas, para tentar trabalhar essa lógica aí, essa métrica aí, para poder colocar como semanal, né? Mas eu acho que é bem-vindo essa diferenciação, não vejo problema de não ocorrer essa diferenciação por níveis, né? Porque na universidade isso é pacífico, né? Lá é 15 semanas, né? Todas as modalidades, né? Todos os níveis, né? Certo. Obrigado, professor Wilton. Parabéns aí pela condução do trabalho. Tranquilo. Obrigado, Sérgio. Mais alguém? Estou vendo pela ordem alfabética aqui, ó. Bom, se não tiver, a gente considera. Esse foi o 4, né? A gente teve uma participação aí. Ivete. Ô, Wilton, é só para reiterar que é muito importante preencher a consulta pública, né? Sim. Que os debates são bons, mas a consulta pública nos ajuda mais, dá mais força para nós, né? Exatamente. A consulta vai até amanhã, né? Estamos quantitativamente com 35 participações. Lógico que tem algumas participações que devem ser um grupo de professores, né? E tal, mas se a gente considerar que são 660 docentes, ainda é pequeno, né? Deixa eu ver aqui. Mais alguém? Bom, eu agradeço então aí, pessoal. Eu tinha tirado a cama por causa do sinal aí. Vamos continuar com o debate, tá? Eu acho que tem coisas aí que não há um consenso, né? Infelizmente. Mas o espaço está aberto, a ideia é uma discussão democrática. Não tem nada aí que não possa ser alterado, a não ser com as questões mínimas aí, tipo 14 horas e tal, né? Mas vamos aí. Obrigado pela paciência aí, a participação de todos. Dúvidas, manda no e-mail do GT, manda no meu WhatsApp, quem tem aí, meu e-mail particular também, dos membros, e vamos conversando. Beleza? Grande abraço a todos aí, boa semana.